Hoje, nossa sexta aula de Hassidut, continuamos falando nos assuntos que estamos conversando, que estamos falando até agora, sobre que é ser. Estamos dizendo que a pessoa deve ser um tzadik, esse é o compromisso que ele tem quando ele chega aqui ao mundo, que se antes de ele vir a esse mundo, lo comprometen a ser tzadik e não ser rasha, ser justo e não ser perverso. E estuvimos falando aqui que também existe um terceiro nível que é chamado meio. Muitas pessoas dizem assim, oh, não consigo ser isso, não consigo ser... É muito extremo, perverso e ser tzadik, extremo. Eu não sou nem tzadik nem rasha, então pretendo ser uma pessoa do meio, uma pessoa normal. Estuvimos dizendo que não é assim fácil dizer normal, ou melhor dito assim, estamos levantando a questão, que significa ser normal? Nós pretendemos ser normal, mas normal que é? Normal é uma pessoa que tem um pecado, que tem 50% de sua vida de pecado, metade bem, metade mal. Falamos que pelo Talmud, uma pessoa que tem um pecado premeditado e ainda lo sostiene, que se aferra desse pecado, ele é considerado um não normal e já é considerado rasha. Isso até na lógica, ou vamos dizer assim, nós vemos uma pessoa que é muito boa, faz durante sua vida faz coisas boas, só ele faz no final do dia ele faz um crime, um pecado, e ele esse pecado ele fala assim, não, esse é meu erro e eu vou continuar fazendo-lo. Eu não sinto o mínimo de arrependimento por esse erro. Então diz, o que ele é? Ele é um criminoso, se não sente arrependimento do pecado que ele está fazendo, do erro que está fazendo, do crime que não importa a gravidade, só ele mostra que ele é ruim, ele não se arrepende do que está fazendo. E sem importarmos a quantidade de coisas boas, se ele te diz, não me arrependo, acabou, ele é um rasha. E assim consta na Gemara. Na Gemara até, como falamos isso nas aulas anteriores, no Talmud consta que até nem por fazer pecado, simplesmente por a pessoa não chamar a atenção do outro pelo pecado, já significa que ele é um perverso também. Mas, voltando aqui, não nos vamos a estender em coisas que já falamos nas aulas anteriores, o assunto de hoje é como ser normal. Falamos que ser normal não tem nenhum erro, mas por outro lado ele tampouco é tzadik, ainda não chegou a ser tzadik, porque é diferente de tzadik. Se Rava se confundiu e falou que ele é um tzadik, que ele é um benoni, meio, ele é normal, se achava normal, não tzadik, se confundiu, ele é tzadik. Mas deve ser que é muito parecido. Então queremos saber qual é o parecido. Até aqui, mais ou menos o que fomos falando até agora. Só que nós hoje vamos analisar um assunto, que é ser. Ser, ou dizer, o que as definições que dão para nós. O ser é uma questão de essência. E vou explicar. Por exemplo, existe um personagem que foi titulado na justiça como inocente. Ele é o justo. Dos dois litigantes, ele é o justo. O juiz não achou suficientes provas para culpá-lo, por lo tanto, inocentou ele e falou ele é inocente. Que se nos olhos do juiz, essa pessoa recebe a definição de justo. Ou, por outro lado, temos ser. Por exemplo, a quem nós amamos, nós geralmente pretendemos que eles sejam, não que eles sejam definidos. Nós pretendemos que nossos filhos sejam boa gente. Pretendemos que o juiz não encontre provas nos nossos filhos e os definam justos, inocentes.
Não. A gente não pretende que eles estejam, não, que eles sejam definidos. O bom deles que não seja por a definição dos outros, sino que seja por eles. Por quê? Porque quando é definida pelos outros, é uma definição muito relativa. Por exemplo, o juiz diz que essa pessoa é justa. O juiz diz que ele é inocente, por lo tanto, na justiça ele passou. O que é o que o juiz está dizendo? Que na nossos olhar de juízes, ele está bom. Mas tem pessoas ao redor dessa pessoa que sabem os crimes que ele faz. O juiz não tem provas. O juiz definiu ele de justo. É relativo ao olhar do juiz. Mas não é essência. Até o juiz sabe disso. O juiz diz assim, ó, já que eu julgo e eu castigo, ou eu dou inocência, em base às provas que me chegam a mim, então eu, como juiz, digo que você é inocente, que você é justo. Em relação aos castigos, digo, não, você não merece castigo, você é uma pessoa justa. Mas tem pessoas que não estão envolvidas em castigo ou prêmio. E eles sabem que esta pessoa, eles têm suficientes provas, eles têm provas que não chegam ao juiz ou que não importam ao juiz que essa pessoa é ruim. A mesma coisa, vamos supor o seguinte, entre a sociedade. A sociedade diz sobre uma pessoa, ele é bom. Por que ele é bom? Porque ele doa. É uma definição relativa. Por que eles dizem que ele é bom? Porque ele doa. Tem outras pessoas que vão a dizer, porque eles não recebem a doação dele. Pelo contrário, tem outras pessoas que são os trabalhadores dele, são os empregados dele, e vão a dizer que ele é uma pessoa ruim, porque os maltrata no trabalho. Então, quer dizer que as definições de ruim e bom são muito relativas. Então, pode ser que o juiz diga para alguém, não, você é justo, mas na realidade o que ele se refere é que ele é justo, que não merece castigo. Nós pretendemos que nossos filhos não recebam, o bom deles não seja pela definição. Em hebraico, definição chama-se Shem Amushal, um nome emprestado. Já que eu sou juiz, no meu olhar, você é justo. Merece ser recompensado, te tem que indenizar a você. E nos meus olhos de juiz, já que eu mexo com castigo, você é ruim. O que aconteceu? É muito... A definição muda, é diferente do que a pessoa é ser. Nós pretendemos que a pessoa, que nossos filhos sejam boa gente. Ser, não em relação ao castigo, não em relação ao que os demais dizem, sino em relação a você, a tua consciência. Que não exista o mal em você. Não me importa a mim, por exemplo, o que o juiz vai definir e vai te dar o título. O juiz julga de acordo à quantidade de méritos, à quantidade de provas. Ele sim pode ter quantidade, ele julga pela quantidade. Ser é qualidade. Por exemplo, o juiz vai, por exemplo, temos isso entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. O Rambam diz que a gente tem que... O Rambam diz assim que em Rosh Hashanah e Yom Kippur Hashem julga a gente. E em base a esse julgamento Hashem
recompensa ou pune. Então ele diz o seguinte, o Rambam. Se existe mais que 50% de mitzvot, Hashem coloca na balança. Se tem mais mitzvot, então isso inclina para nosso benefício e Hashem nos beneficia, nos escreve no livro da vida. Mas se tem mais abonot, se tem mais mitzvot, Hashem nos qualifica de tzadikim e nos escreve no livro da vida. E se é o contrário, nos qualifica de rasha e nos escreve em outro livro. Entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, o Rambam diz, no Maimónides diz, que temos que mirar como se o mundo está 50 e 50. 50, metade, a balança está. Se nesses dias há chance de mudar a coisa, fazer uma mitzvah, inclina tudo para o bem, faz uma averá, hasse shalom, faz teshuvah, desconta uma averá, então inclina o prato para o bem, e somos inscritos para o livro dos tzadikim. Assim diz o Rambam. Isso é verdade. Se diz o Rambam é porque é verdade. Só que aí estamos nos referindo exatamente para o que falamos antes. É uma definição relevante ao castigo ou ao prêmio. Então, esse título de tzadikim que Am Israel ganhou, que o Yehudi ganhou Rosh Hashanah Yom Kippur e ele é inscrito como tzadik, é um título, mas não é a essência. Se o Yehudi ainda tem um mal, não importa a quantidade, na essência ele é malo. Benoni não pode ter um pecado, porque na essência, se ele tem um pecado, ele é ruim. Então temos o seguinte, pode ser que na essência a pessoa seja ruim, mas no juízo ele seja muito bom. A gente vai parar por aqui.